Graça e paz, meu querido e minha querida. Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje ainda terça-feira, né? Comecinho da semana. Passando aqui para te trazer uma reflexão, um vídeo curto, mas de uma palavra que possa abençoar a sua vida. Por esses dias, estando na igreja, congregando, houve uma ministração poderosíssima acerca da vida de Gideão, acerca de quando o anjo do Senhor fala com Gideão, que está lá no capítulo 6 do livro de Juízes. Uma passagem já bem conhecida, mas algumas situações me chamaram muita atenção, certo? Lendo, escutando a ministração e lendo essa passagem. E eu gostaria de compartilhar com você, certo? Para quem conhece na história de Gideão, Gideão é escolhido por Deus para ser o que nós chamamos hoje um dos juízes, né? Juízes aqueles que trouxeram libertação ao povo de Israel em períodos em que Israel era dominado por outros povos, onde havia um juízo, Israel era dominado, e Deus sempre usou alguns, né, do seu povo para trazer libertação. Gideão é um deles. Tá? Nesse período, Israel era dominado pelos midianitas, tá? Os filhos de Midian, que eram descendentes ali do relacionamento de Abraão com Quetura, provavelmente ali após a morte de Sara. Tá? Esses povos, né, se multiplicaram, né, e foram os povos que subjugaram o povo de Israel, a tal ponto que, quando nós lemos no capítulo 6, Israel, Gideão, né, tá pisando trigo num local que era de vinho, então fora do local adequado. E aí quando o anjo fala, né, e o chama de valente e diz a ele as coisas, tá? Eu não vou ler contigo o capítulo todo, mas diz assim, olha, o versículo 11 do capítulo 6. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Algumas versões, além de valoroso, né, traz o termo ali, o corajoso, certos termos semelhantes. E aí Gideão começa a contestar o anjo. Ele diz: Olha, Senhor, e por que, né, no passado? E aí quando lemos o texto, temos algumas indagações. Além de Gideão pedir certas confirmações, ele sempre questiona usando a situação de que, olha, mas no passado houve essa glória, né? No passado houve essa situação, os nossos antepassados, com certeza, Gideão ouvia as histórias do patriarca Abraão, de Isaac, de Jacó, a história de José no Egito, certo? De vendido a escravo a governador do Egito, a história da saída do povo do Egito com Moisés, uma história belíssima de libertação. E isso era contado, né? A própria tradição oral do povo judeu contava essa história. E era normal que Gideão ouvisse isso, as glórias do passado. E agora Gideão se encontra subjugado por um povo tribal que eram os midianitas, mas vê o seu povo judeu, israelita, subjugado por esse povo. E na mente de Gideão era normal dizer: Senhor, mas essas glórias do passado, e hoje nós estamos nesta situação, não é, tendo que pisar o trigo num lagar de vinho escondido para que os midianitas não tomassem. Né? E aí nós vemos essas questões e Deus confirma a situação para Gideão, não é? Mas nós vemos algo, uma decisão de Gideão de seguir aquilo que Deus lhe ordenou. E se você continua lendo o livro de Juízes, você vai ver os domínios, você vai ver as conquistas, inclusive o capítulo 7, tá? No capítulo seguinte, já lógico, um tempo depois, o exército de Gideão vence os midianitas, Gideão apazigua os efraimitas. Então você vê que pela disposição de Gideão, que mesmo no começo contestando tanto, dizendo que, olha, Senhor, quase dizendo assim, né, nosso povo é subjugado, né, a minha casa é a menor das tribos, a minha tribo é a menor das tribos, a minha casa é a menor dessa tribo, eu sou o menor da minha casa, né, Senhor, eu sou o menor do menor dos menores. E muitas vezes nós temos nos subjugados dessa forma. Então, até aqui eu digo, olha, qual o midianita que enfrentamos, né? Aquilo que nos subjuga, aquilo que deixamos nos subjugar, nos dominar. E muitas vezes nos colocamos nessa condição de menor dos menores, quando Deus olha para nós e nos chama de valentes, porque temos a presença dele dentro de nós. E é com essa presença, é confiando, é mantendo a nossa fé na presença de Deus, na força dele, que vamos vencer, que podemos vencer dia após dia. Tá bom, meus queridos? Um vídeo curto,
mas espero que tenha servido para abençoar a tua vida, a tua noite, o teu dia e o restante da tua semana. Forte abraço, até o próximo.